Simbora falar de regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Simbora com Deus. Então, 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para com você fazer um mapeamento jurídico do que nós então estamos aprendendo. Trata-se do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Um curso mega importante, por quê? Porque o regimento, gente, foi totalmente modificado, isso em fevereiro de 2021. Quando foi em agosto de 2021, novamente sofreu uma profunda modificação, mas não se preocupe, tudo aquilo que for necessário está disponível aqui para você, tá bom? Então, nós seguiremos, falaremos um pouco mais sobre o regimento e qualquer dúvida, basta me acionarem aí no nosso fórum ou nas redes sociais, @professor Eduardo Galante. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Gente, qual é o objeto do nosso curso então? Regimento interno, resolução número 31 de 2021 e respectivas, no caso, alterações. Nós não terminamos ainda o assunto comissões, não é isso? Um assunto extenso, faz parte então do regimento, mas eu tenho dado ênfase às comissões porque é um assunto extremamente cobrado. Seja como for, eu terei condições então aqui de passar para você aquilo que é mais importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre os trabalhos. Vamos falar sobre os trabalhos então aqui das comissões. Mais especificamente, eu quero falar sobre a admissibilidade, no caso, e a apreciação das matérias em relação pelas comissões. Então, há um critério, sim, tá? De admissibilidade. Significa dizer, será que é toda e qualquer proposição que deve ser aceita nesse contexto? Não, existem, então, regras específicas e o nosso regimento traz isso de forma plena. E é por isso que eu quero abordar com você aqui. Vamos lá. Vamos agora partir para aquela situação, então, em que há o término da apreciação, no caso daquela proposição. Olha o que diz, então, nesse caso, o nosso regimento. Em caso, sendo permitida a deliberação terminativa das comissões, ou seja, deliberação, votação. Então, foi permitida a votação terminativa, tá, das comissões. A comissão, então, vai deliberar, finalmente, unicamente, ou seja, de uma forma ali terminativa sobre aquela proposição. Nesse caso, tá? A aprovação, no caso desses pareceres, importa, no caso, na aprovação ou na rejeição da matéria pela Assembleia. Porque nós sabemos que das comissões, ao final das comissões ali, das suas avaliações, será produzido um parecer. Aquele parecer será submetido, então, a uma votação, a uma deliberação. E aquele parecer, então, após ser votado, aquele parecer terá dois destinos possíveis. Primeiro, ou será aprovado aquele parecer, ou será rejeitado ali em relação ao seu conteúdo. Então, é o que nós chamamos de deliberação terminativa das comissões. Além disso, tá? Vamos lá. Pronto, acabou o trabalho das comissões. Encerrada ali, então, no caso ali, tá? A apreciação pelas comissões. As comissões foram lá, então, respectivamente, deliberou sobre o assunto que estava em volta lá, ok? Então, pronto. Uma vez que ela encerrou ali, então, a apreciação do assunto que estava, no caso, diretamente ligado ali à sua competência, então, qual é o próximo passo? É saber se teve recurso ou não em relação àquela deliberação. Então, para que vocês entendam, eu estou falando do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Significa dizer que eu estou falando do seu funcionamento. Ok, então, de novo, foi submetida uma proposição, tá? Àquela comissão. Aquela comissão produziu um parecer. Aquele parecer deve ser votado, ok? Ok. Aquele parecer, então, foi votado.
chegou ali, então, a um resultado. Daquele parecer, é possível, no caso, que se tenha ali a possibilidade de impetrar um recurso? Sim, tá? Encerrada, então, no caso, aí, a apreciação pelas comissões, o que vai acontecer, tá? Nós teremos que analisar se houve ou não recurso. Bem, será que tem recurso? Tem. E nesse caso, tá? Vamos supor que esse recurso, então, tenha subido, tenha sido deliberado e ele tenha sido provido. Então, no caso aí, há essa hipótese ainda. Houve um recurso, o recurso foi provido. O que deverá acontecer a partir desse momento? Bem, a partir desse momento, a proposição será enviada à mesa e depois ela será incluída na ordem do dia. Então, encerrou ali a apreciação, tá? Encerrou o próximo passo, então, seja qual for ali, encerrou com análise do recurso ou sem análise do recurso. O que mais importa para que a gente possa levar para a prova é isso. Encerrada a apreciação pelas comissões, a proposição será enviada à mesa e lá será incluída na ordem do dia. Essa é a ideia que eu preciso. Professor, não teve recurso, foi votada? Ok. Professor, teve recurso, recurso foi provido, ok. Terminou isso? Vai, então, para a mesa, para lá ser incluída na ordem do dia, ok? Vamos supor que a proposição, após todo esse trâmite, tá, requeira uma redação final. No caso, tá, de necessidade de redação final, aí a matéria irá para uma comissão específica, uma comissão encarregada de realizar esta redação. Que comissão é essa? É a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, ao final da votação ali, do parecer, se restar a necessidade de que se tenha uma redação final com aquilo, tá? Com os acréscimos ou supressões que foram votados lá, o que acontece? Isso vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É essa comissão quem vai elaborar, então, o texto definitivo, tá? E a partir do momento que esta proposição chegar na Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a confecção da redação final, depois que for feita essa redação final, desse texto não caberá qualquer recurso, viu? Então, não tem possibilidade de se impetrar um recurso em relação ao conteúdo da redação final. E aí sim, foi feita a redação final? Foi. Qual é o próximo passo? É enviar aquele texto, aquele documento final para a mesa, para que a mesa possa promulgar, então, aquele documento. Ou, se for uma proposição que dependa de sanção, deverá ser encaminhada, então, para que seja sancionada, tá bom? Para a nossa prova, você tem que levar em consideração o seguinte: não há possibilidade de recurso em relação ao documento ali, tá? Em relação ao documento que teve a sua redação final, tá? No caso aí, elaborada pela Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, tá? Aplicam-se, no caso aí, aplicam-se a tramitação, tá? Aplica-se, então, a tramitação dos projetos e outras proposições submetidas à deliberação terminativa destas comissões, disposições, então, que tenham relação direta com turnos, prazos e outras formalidades, ritos, exigências, tudo aquilo que está devidamente ali tratado quando se tem uma apreciação por parte do plenário. Agora, vamos partir para uma outra ideia. E se o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ou se o parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização for no sentido de inadmissibilidade de qualquer proposição? Nós já sabemos que, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, ela poderá, tá, não admitir aquela proposição por razões de legalidade, por razões, no caso de constitucionalidade, ou ainda por razões ligadas ao regimento. Já a comissão, no caso de finanças e fiscalização, é relacionada à sua questão financeira.
Bem, se isso acontecer e restar, então, a inadmissibilidade daquela proposição, o que deverá ocorrer nesse caso? Bem, nesse caso, esta matéria, ela será considerada para todos os fins como rejeitada. Ela será, então, tida como rejeitada e aí será arquivada pelo senhor presidente. Agora, vamos colocar, mas o autor da proposição, ele não aceitou de jeito nenhum aquela decisão. Bem, se não aceitou, então deverá impetrar um recurso. Esse recurso vai para qual órgão? Para o plenário. Isso se não foi, no caso ali, unânime o parecer. Porque se o parecer tiver sido unânime, então nem sequer nós teremos recurso, tá bom? Então a proposição deu entrada e aí restou comprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que era um texto inconstitucional. Todos os integrantes da comissão decidiu nesse sentido. Acabou, não tem o que fazer, tá bom? Fica esta dica para vocês. Além disso, olha, vamos agora colocar aqui o seguinte. Vamos supor que haja parecer, tá? Nas condições, então, que nós acabamos de falar. Ou seja, parecer que não tenha sido unânime. E aí, nesse caso, a comissão, então, encaminhará a matéria à mesa, tá? Lembrando que isso deve ocorrer até o dia seguinte, para que se possa ser anunciado na ordem do dia. Então, vamos lá. A proposição foi recebida, tá? Foi recebida. E aí está totalmente correta. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, está tudo certinho, beleza, não teve recurso, ok. Deve ser anunciado, então, na ordem do dia. Agora, uma vez que esse recurso tenha sido provido, nesse caso a matéria volta às comissões para a análise do mérito. Como eu disse a vocês, se houver recurso, esse recurso então é analisado, se provido, volta às comissões, isso no caso das votações não terem sido unânimes, tá bom? E se houver uma questão envolvendo a chamada inconstitucionalidade parcial? Nesse caso, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela tem competência para oferecer uma emenda corrigindo tal vício. Porque nós sabemos que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a comissão competente para analisar aspectos relacionados à constitucionalidade, no caso, a legalidade e os termos regimentais. Se houver uma inconstitucionalidade parcial, esta comissão tem competência, no caso, para fazer esta análise. Agora, vamos colocar aqui uma outra situação. E se o parecer, tá, tiver relação apenas com uma emenda ou ainda com uma subemenda, tá? Então, o parecer não está ali dentro de todo o contexto, mas tão somente ali em relação a uma emenda ou subemenda. E se houve um recurso nesse caso? O recurso de um parecer sobre emenda ou subemenda. Nesse caso, esse recurso ele deverá ser interposto quando a matéria principal for anunciado na ordem do dia. Ou seja, então existe um momento para que este recurso seja ali apresentado. Então, o parecer, tá? Esse parecer, ele consta emendas e subemendas, e aí, quando a matéria principal for submetida à ordem do dia, aí sim, naquela oportunidade, o recurso relacionado a esta emenda ou a esta subemenda será analisado, tá bom? Além disso, vamos falar aqui, tratando-se de emenda ou subemenda, existem mais alguns critérios que devem ser observados quando falamos de recursos, tá? Nos termos, então, no caso do nosso regimento, tratando-se de emenda ou subemenda, só se admite, tá? Só no caso aqui se admite recurso para deliberação do plenário, caso a decisão sobre o mérito não tiver sido unânime. E aqui eu tenho um macete para você. Toda vez que você tiver contato com algum posicionamento na sua prova que disser que o parecer não foi unânime,
toda vez que você tiver contato com essa expressão, significa dizer, então, que nesse caso especificamente, você tem a possibilidade de recorrer. Todo parecer que não for unânime, tá, comporta a interposição de um recurso. Beleza? Além disso, todas as matérias devem ir primeiro à Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? É a comissão encarregada de tratar de aspectos de legalidade, de constitucionalidade e também de regimentabilidade. Então, as normas regimentais, tudo isso está lá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, qualquer comissão que chega à casa, primeiro segue para esse contexto. E depois, se aquela proposição, por algum motivo, tá, tiver ali conteúdo de ordem financeira, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, esta proposição seguirá para a Comissão de Finanças e Fiscalização. E aí sim, depois é que ela será, então, no caso ali, encaminhada às demais comissões. Pode ser, então, gente, que, por exemplo, uma proposição que trate sobre alguma coisa que possa resultar em aumento de despesa, alguma coisa nesse sentido, ou que tenha relação com algum aspecto financeiro, irá passar, no mínimo, por 3 comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos e a comissão temática de acordo com o assunto que é tratado naquela comissão, tá bom? Além disso, tá? Nesse caso aí, quando qualquer comissão, nesse caso ali, entender que aquela matéria que lá está tem um caráter sigiloso. Bem, se a comissão, então, entender que aquele assunto, que aquele documento tem natureza sigilosa, bem, algumas providências deverão ser tomadas. Quais são estas providências? Então, aqui eu parto do seguinte posicionamento. Um documento chegou à comissão e a comissão, então, nesse caso, tá, conheceu aquele documento como um documento sigiloso. Se um documento de natureza sigilosa alcança a determinada comissão, primeiro, tá? A comissão não pode transcrevê-lo. Então, não será lícito transcrever esse documento de ordem sigilosa, seja em todo ou em parte lá nos pareceres. Então, esses documentos não podem ser, no caso ali, transcritos nos pareceres, nas atas e nos expedientes também do curso ostensivo. Então, esses documentos não podem ser transcritos. Uma outra regra em relação aos documentos sigilosos que alcançam as comissões é o seguinte: se houver sido encaminhado à Assembleia em virtude de algum requerimento que tenha sido formulado perante a comissão, o seu presidente, então, deverá dar conhecimento ao requerente em particular. Ele deverá chamar, então, o interessado e falar: olha, aquele documento sigiloso que você apresentou, aquele documento, então, foi, no caso, encaminhado para a comissão permanente. É uma atribuição do senhor presidente. E se a matéria interessar a toda a comissão, nesse caso, tá? Aí será dada ali o conhecimento da mesma em uma reunião secreta. Se aquele documento for de interesse de todos que ali estão, então aí deverá ser deliberado, deverá ser tratado em uma reunião secreta. Então aqui tudo isso que eu estou falando com vocês são, no caso ali, informações relacionadas a documentos sigilosos. Outros cuidados que devemos ter, outras providências que deverão ser tomadas em caso de documentos sigilosos que alcançam as comissões. Se destinado a instruir o estudo da matéria em curso na Assembleia, aí então, nesse caso, será encerrado, nesse caso, em sobrecarta. Esta carta deverá ser rubricada pelo presidente da comissão e, no caso, essa sobrecarta vai acompanhar todo o processo, durante toda a sua tramitação. E sempre que o parecer ou ainda que o depoimento contiver matéria de natureza sigilosa, obrigatoriamente deverá, no caso, estar pautado em todas estas cautelas que eu acabei de trazer aqui para vocês. Tá bom? Então, se caiu um documento sigiloso na nossa prova, caso isso caia, você já sabe aqui
quais são, então, as providências que deverão ser tomadas pelas comissões. Bem, eu quero falar ainda, dentro das comissões, sobre a fiscalização e o controle. Eu não terminei o assunto ainda, trabalhos na comissão, tá? Olha, constituem fatos ou ainda atos que são sujeitos ali à fiscalização e controle por parte da Assembleia Legislativa. Então, fiscalização e controle por parte da Assembleia Legislativa. Quais são os atos ou ainda fatos que deverão estar, então, nesta condição? Quais são os atos e os fatos que serão fiscalizados pela Assembleia Legislativa? Vamos aqui a eles. Primeiro, tá? Os atos e fatos ali relacionados à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e também patrimonial dos 3 poderes do Estado, também do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, as entidades administrativas como um todo, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações. Tudo isso, então, os atos e fatos relacionados, então, a todos estes órgãos estão sujeitos à fiscalização e ao controle da Assembleia Legislativa. Também os atos de gestão administrativa do Poder Executivo. Lembrando que aqui serão incluídas as entidades administrativas, quais sejam autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista e também fundações, tá? Todas elas estão sujeitas também à fiscalização e o controle por parte da Assembleia Legislativa. Além disso, os atos do governador, do vice, dos senhores secretários de Estado, do senhor procurador-geral do Estado e também dos senhores comandantes da Polícia Militar. Então, todos eles estarão sujeitos ali à fiscalização e o controle da Assembleia Legislativa, tá? Mas são todos os atos que eles praticarem? Não, especificamente aqueles que puderem ensejar o crime de responsabilidade. Então, não são todos, não, mas sim aqueles que, se comprovados, restarão, então, ali como responsabilizados por crime de responsabilidade, tá? Já as petições, nesse caso, as reclamações, apresentações ou queixas que forem apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Isso, claro, se chegar à casa, à Assembleia Legislativa, também será objeto de fiscalização e controle por parte da Assembleia Legislativa, ok? A Assembleia, gente, ela ainda exerce a fiscalização e o controle de suas comissões, tá? Sejam as comissões permanentes, seja a comissão especial, seja ainda a comissão de inquérito. Então, de uma maneira geral, como regra geral, existem também, tá? Por parte ali, no caso da Assembleia, fiscalizações e controles das comissões permanentes, da comissão especial e também da comissão de inquérito. Olha, serão assinados prazos nunca inferiores a 5 dias para o cumprimento de convocações, prestação de informações, atendimento a requisições de documentos públicos, realização de diligências, de perícias. Então, existe um prazo, todas as vezes que forem praticadas, quaisquer destas providências forem solicitadas, o prazo assinado será no mínimo de 5 dias para que tais ocorram. Além disso, e se não houver o cumprimento deste prazo, este descumprimento ensejará ali a apuração da responsabilidade do infrator. Além disso, quando se tratar de documento, no caso, sigiloso, reservado, confidencial, bem, isso tudo deve estar devidamente ali identificado. Todo documento que tem esta natureza, seja quais forem as suas naturezas, sigilosa, reservado ou confidencial, tem que obrigatoriamente constar do documento esta natureza. Além disso, falar um pouquinho da secretaria e das atas é o seguinte: as comissões, elas terão uma secretaria. Toda comissão tem uma secretaria. Qual o papel da secretaria? É prestar o apoio administrativo,
tá? Além disso, de cada reunião também se lavrará uma ata. A ata é um documento oficial que contém resumidamente todos os atos e fatos que tenham ocorrido em um determinado evento, não é isso? Esta ata será disponibilizada no sistema eletrônico, tá? E mais, após a inserção no sistema eletrônico, os senhores membros, os deputados, irão dispor de 3 dias para que se possa manifestar a respeito daquela ata. Então, aqueles que assim o quiserem, o farão, então, de tal modo que não ultrapasse 3 dias. Beleza? Após a inserção no sistema eletrônico, os deputados, então, irão dispor de 3 dias para que se possa manifestar sobre o conteúdo da ata. Encerrado-se o prazo de 3 dias e nenhum deputado manifestou qualquer coisa, próximo passo, o presidente irá certificar, então, a aprovação da referida ata e aí sim determinará em reunião ordinária a publicação, então, em Diário Oficial Eletrônico daquela referida ata. Caso seja apresentada uma retificação, aí o presidente tem a missão de levar o que deve ser retificado à comissão, tá? Para que se possa promover a correção. Bem, enquanto ao assessoramento legislativo, será que poderá uma comissão receber o assessoramento legislativo? Olha, as comissões, para que possam desempenhar com o máximo de efetividade as suas atribuições, ela pode sim e contará com um assessoramento técnico, legislativo e especializado. Isso para que possa dar maior efetividade, aí no caso, às suas decisões. Tá bom? Então, percebam que são dicas práticas, né? São dicas ali as quais nós devemos levar para o nosso contexto. Bem, será que tudo isso cai em prova? Tá? Será que tudo isso cai em prova? É claro que cai. Vamos eu e você aqui resolver uma questão muito próxima daquela que nós teremos no dia da prova. Nos termos da resolução, no caso, tá? 3121, que instituiu o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, assinale a incorreta. Havendo necessidade de redação final, a matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que a elaborará definitivamente, sem possibilidade de qualquer recurso, enviando-se a mesa para promulgação ou encaminhamento para sanção. Verdade, tá? Aqui é um procedimento que deve ter no caso de redação final. Serão assinados prazos nunca inferiores a 10 dias. Não, os prazos nunca podem ser inferiores a 5 dias para cumprimento das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições de documentos públicos e para a realização de diligências e perícias. A letra B, então, apresenta um erro fatídico em relação aos prazos. Se o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ou da Comissão de Finanças e Fiscalização for pela inadmissibilidade de qualquer proposição, a matéria, então, será rejeitada, devendo ser arquivada pelo senhor presidente, salvo se houver recurso que deverá ser, no caso ali, encaminhado ao plenário. Isso no caso do parecer não ter sido unânime. Verdade. Lembra daquele macete que eu dei para vocês? Se o parecer não for unânime, ele, no caso, está compatível com o recurso. Tratando-se de emenda ou subemenda, só se admite recurso para a deliberação do plenário se a decisão sobre o mérito não tiver sido unânime em qualquer comissão. Verdade. Todas as matérias devem ir primeiro onde? Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E, se for o caso, a Comissão de Finanças e Fiscalização e depois, então, será encaminhada às demais comissões. Verdade. Portanto, única alternativa incorreta, letra E. E com isso, encerramos, então, aí chegamos ao final deste nosso bloco, um bloco raiz, um bloco onde, objetivamente, pontuei para você aquilo que é mais cobrado dentro dos trabalhos das comissões. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Esta, então,
foi uma aula sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, um documento importante que irá contribuir com muitas questões para os concursos lá. E eu espero que você tenha gostado e, mais do que isso, tenha se divertido um pouco, viu? Um forte beijo, um abraço no seu coração. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá bom? Porque se eu tiver um quantitativo de pessoas que são, vamos colocar, compatíveis, eu poderei fazer eventos ao vivo lá. Então, divulgue aí, por favor, o meu canal no YouTube, Professor Eduardo Galante. Divulgue, por favor, aí o meu Instagram. E com isso, vamos alcançar muitas pessoas que precisam, né, de um apoio de um professor para que possam alcançar os seus sonhos. Muito obrigado por todos que aqui estiveram nesta live rapidinha. Deixa eu ver aqui que tiveram alguns comentários, mas eu não poderia parar, né? Deixa eu ver aqui, comentário, irei fazer o concurso, estou me preparando com esse professor. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí a Eli Samara, muito legal, todos vocês que aqui estão, ao Rony, a todo mundo que aqui está, faço os meus mais sinceros agradecimentos em nome de todos vocês. Um beijo no coração, fique com Deus, tchau, tchau.